Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos, neste momento e sempre. É uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês. E neste momento, para começarmos os nossos trabalhos, vamos fazer a nossa prece inicial. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto e evocar aqui neste momento a presença do Mestre Jesus. A presença de Deus acima de tudo, Pai Criador, a presença do Cristo e dos seus anjos de luz, os espíritos benfeitores que nos acolhem, nos protegem, nos conduz, nos ilumina o tempo todo, pela vontade divina, pela permissão divina. Porque os espíritos, eles podem fazer muitas coisas em nosso benefício. Podem derramar bênçãos sobre nós. Podem realizar por nós verdadeiros milagres. Mas porque sempre obedecem à vontade de Deus. Estão sempre condicionados à vontade de Deus. Então, nós rogamos ao Pai, nesta noite, que Ele nos ilumine, que Ele nos fortaleça a cada dia e que tenhamos força para viver os nossos desafios, enfrentar nossas dificuldades, trazendo sempre no coração aquilo que Jesus nos ensinou. Paz, paz para com o próximo, paz conosco, e assim vamos seguindo. Rogamos ao Pai que nos ilumine, que abençoe o nosso povo, o povo brasileiro, nosso Brasil, que Maria Santíssima possa derramar sobre o Brasil suas bênçãos de grande intercessora, que cuida deste país com muito carinho, e também ao mundo inteiro. Jesus nos fortaleça, nos ilumine neste momento. Que assim seja. Viva Jesus! Pois bem, queridos amigos, hoje nós vamos falar sobre o desapego. O tema da nossa palestra é o desapego. Nós vamos utilizar aqui o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, nos itens 8 e 9. O texto do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 10, versículos 9 a 15, que nos diz assim: não vos canseis pelo ouro. Não possuais ouro nem prata, nem levai dinheiro nas vossas cintas, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informai-vos de que há nela digno, e ficai ali até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a, dizendo: paz seja nesta casa. E se aquela casa, na realidade, o merecer, virá sobre ela a vossa paz. E se não merecer, tornará para vós a vossa paz. Sucedendo, não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que dizeis, ao sair para fora da casa ou da cidade. Sacudi o pó dos vossos pés,
Em verdade vos afirmo isto, menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e de Gomorra do que aquela cidade. Bom, nós temos aqui o texto do Evangelho, em Mateus capítulo 10, versículos 9 a 15, e também no item 11, nós temos o texto do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho de Jesus, citado aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, e a interpretação do Evangelho, auxiliado, inspirado pelos espíritos de luz, que inspiraram o trabalho de Kardec e que pode nos dar uma resposta, uma compreensão, um entendimento desta passagem. Pois bem, é importante ressaltar que Jesus está aqui falando sobre, está neste texto, encaminhando os seus apóstolos a pregar o Evangelho. E qual é a orientação que Jesus vai dar aos seus apóstolos na partida em viagem, quando estão se preparando para viajar? Que eles não devem escolher duas túnicas, não devem ter ouro nem prata em abundância, não devem ter duas túnicas nem calçados. Na realidade, eles devem seguir com uma única túnica, uma única sandália, e sem se preocupar com muito ouro ou prata, para a missão que lhes aguarda. Naquela época, nós sabemos muito bem que os trabalhadores, as pessoas, os viajores, os viajantes, aqueles que viajavam, era um costume antigo, um costume asiático, que as pessoas, ao viajar, que elas buscassem saber das cidades por onde passavam, de pessoas boas, de pessoas de boa fé, de pessoas caridosas, que pudessem acolhê-los. Tanto que Jesus diz assim: em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informai-vos de quem há nela digno, e ficai ali até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a, dizendo: paz seja nesta casa. E se aquela casa, na realidade, o merecer, virá sobre ela a vossa paz. E se não merecer, tornará para vós a vossa paz. Então, era um costume antigo que as pessoas buscassem se abrigar em residências, em lugares onde existiam pessoas de boa fé, verdadeiros anfitriões, que acolhessem com carinho aqueles que estavam viajando. Como no passado os meios de transporte eram escassos, muitas vezes veículos de tração animal, ou simplesmente animais como cavalos, camelos, mas as pessoas, na maioria das vezes, andavam a pé. Então, elas não podiam carregar muitas coisas, não podiam carregar consigo uma mala pesada, muitos recursos, e também tinham que ser muito cautelosos ao levar dinheiro, moedas, porque o dinheiro na época ele era em metal, né?
Então, tinha que ter muita cautela, até pelo volume, podiam ser assaltados e até perderem a própria vida diante da violência dos assaltantes. Então, Jesus dava este conselho aos seus discípulos. E dizia, dentro da possibilidade, da missão que eles tinham de pregar o Evangelho, Jesus dizia que todos deviam saudar, dizendo que a paz esteja convosco. Aqueles que aceitassem, sua casa se encheria de paz. Aqueles que não aceitassem, a paz retornaria para os viajantes, que deveriam seguir viagem e deveriam, caso não fossem bem recebidos, deixar até o pó das sandálias, tanto nas cidades, na cidade em que ali se encontrasse, quanto na própria casa que não os recebessem bem. Pois bem, nós sabemos que os costumes eles mudam. Hoje, com os meios de transporte, os veículos que se desenvolveram, né? Temos a possibilidade de levar uma bagagem maior, que seja de navio, que seja de avião, mais restrito de avião, que seja de ônibus. Podemos levar uma bagagem adequada à nossa estadia e chegando no lugar onde precisamos estar, podemos contar com os nossos recursos de trabalhador, pagando um hotel. Mas a questão não era esta. Jesus estava dando uma oportunidade aos seus discípulos. Aproveitando, estava direcionando seus discípulos ao trabalho do Evangelho e aproveitando a oportunidade para ensinar a todos que observassem aquelas palavras, aqueles conselhos e atitudes do Cristo. Porque Jesus estava dizendo aos seus apóstolos, em primeiro lugar, que eles só poderiam cumprir a sua missão a partir do momento que tivessem muita confiança em Deus. E, em segundo lugar, em se confiando na providência divina, nós vamos observar que, neste momento, as pessoas, Jesus aconselhava, portanto, que as pessoas não se preocupassem em levar consigo muitas coisas e que reduzissem ao máximo a sua bagagem. Então, os ensinamentos de Jesus nos levam a compreender a questão da necessidade, da importância do desapego. O desapego aos bens materiais. E a maior importância da confiança, o desenvolvimento da confiança, que se baseia na fé, a confiança no Altíssimo. Aqui o Evangelho, a gente precisa ter, ao ler o Evangelho, rogar a Jesus, aos anjos de luz, aos benfeitores espirituais, que nos ilumine a compreensão. Porque o Evangelho aqui nos diz assim no final, sucedendo, não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que dizeis, ao sair para fora da casa ou da cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos afirmo isto,
menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e de Gomorra do que aquela cidade. A profundidade do Evangelho nos permite refletir sobre a importância daquilo que o viajor estava levando. Qual era o verdadeiro tesouro que o viajor estava ali levando naquela viagem? Aquilo que ninguém podia tirar dele, que estava dentro dele, que estava em suas atitudes. E é por isso que Jesus replicou o conselho dizendo que ai daqueles que não recebessem bem aqueles viajantes, aqueles representantes do Cristo, do Evangelho. Mas por que Jesus disse isso? Porque o reino dos céus, ele tem que ser imposto aos homens na terra a partir da violência? Uma imposição incoerente com o conteúdo dele? De forma nenhuma. Então, nós estamos aí observando que o reino dos céus, ele não pode ser tomado à força. O reino dos céus não será imposto ao homem pela violência. E apesar de nós estarmos colhendo o que plantamos, e que muitos poderiam dizer, mas, de certa forma, é uma imposição, porque vivemos sob a égide das leis divinas. Claro, porque nós temos uma orientação. Só que tem um detalhe. O Criador respeita de nós o nosso livre-arbítrio. O que regula o nosso livre-arbítrio é justamente a lei de causa e efeito. O que regula o nosso livre-arbítrio é que nós podemos ir até onde não ferirmos a liberdade do outro, os direitos do outro, as oportunidades do outro. Então, é neste sentido que Jesus estava dizendo aos seus apóstolos que eles deviam confiar, que eles podiam confiar. Por quê? Porque o Criador nos dotou de muita proteção. E para aquele que entende que ele é protegido, para aquele que compreende essa proteção, desde quando nós já temos um anjo da guarda que nos rege, que nos protege, que vibra por nós, desde quando começamos a existir, não na Terra, mas para todo sempre. Por toda a nossa existência, nós temos um anjo da guarda. E para as nossas reencarnações, nós temos um protetor espiritual. A espiritualidade de vozes vem nos esclarecer, os espíritos vêm nos dizer que jamais ficaremos, então, desamparados. A não ser que tomemos posições que nos permita uma colheita negativa, vamos dizer assim. O que será daquele que, querendo colher maçãs, ou peras, ou tâmaras, ou qualquer tipo de alimento, não cuida do seu terreno e deixa a erva daninha tomar conta? Ele vai conseguir colher um alimento saudável? Um alimento que vai lhe fortalecer?
fora um alimento que tem possuidor de muitas energias para prover as suas necessidades? Não. Ele não vai conseguir colher esse tipo de alimento, porque ele deixou a erva daninha tomar conta, ele deixou de cumprir o seu dever. Então, o que é que o protetor espiritual faz nessa hora? O que é que o mentor espiritual faz nessa hora? O que é que o anjo da guarda faz nessa hora? Ele ora ao Senhor. Ele ora, ele fala pela permissão divina aos nossos ouvidos, numa sintonia que vão sentir. É só nos permitir, visto que somos espíritos. Não me canso de dizer isso em nosso evangelho, em nossas palestras, visto ser um conhecimento de fundamental importância e que nós não devemos jamais esquecer deste detalhe que faz a diferença. Não podemos nos perder no caminho, fugir da ajuda que nós temos, do nosso protetor espiritual, fugir às suas orientações. Precisamos, quando nós estabelecemos um laço apertado com o nosso protetor espiritual, somos dignos de muitas bênçãos. E vou dizer para vocês o que significam bênçãos. Somos dignos de sermos felizes, de conseguir viver em paz, diante das nossas buscas, de superar os desafios que encontramos no caminho, de realizarmos com cuidado aquilo que objetivamos, os nossos compromissos espirituais, quando nós temos um laço tênue com o nosso protetor espiritual, receberemos muito benefício, muitos benefícios, muito auxílio, porque estaremos amadurecendo espiritualmente, estaremos crescendo, estaremos nos tornando cada vez melhores, ouvindo, lutando conosco, realizando, porque o segredo, queridos irmãos, o segredo de todos nós, o segredo de um bem-estar, de estarmos bem em nossa existência, é exatamente esse. Aprendermos a ouvir, através da oração, através da reflexão, através do pensamento unido ao protetor espiritual. Por ele, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, fala comigo, fala com vocês, fala com todos nós. É possível, é verdade, o que digo para vocês é verdadeiro e não tem erro. Experimentem falar com o Altíssimo, rogando a sua presença, porque você vai se beneficiar de orientações que, a partir do momento que você coloca em prática, você vai colher só elementos positivos. Então, a nossa relação com o divino não é uma relação de simplesmente abrir os braços, as mãos e esperar que caiam bênçãos do céu. Não é essa relação que nós podemos e devemos ter com o divino.
a nossa relação com o divino vai muito mais além. À medida que vamos tirando as vendas dos olhos, nos esforçando, através da prece, através de uma conversa sincera com o Altíssimo, através das boas atitudes, da luta em mudar de comportamento. Tudo que pedirmos a Deus, receberemos em grande quantidade. Podem confiar. O texto do Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz assim: Jesus ensinava assim aos seus discípulos a se confiarem à providência. Ele ensinava assim aos seus discípulos a se confiarem à providência. Eles se entregavam à providência. Eles se entregavam às forças divinas. E eles saíam para pregar. Nesse momento que saíam para pregar, eles estavam aprendendo, eles estavam sendo colocados em teste, à prova, e estavam numa batalha. Consigo mesmo. Em primeiro lugar, consigo, e depois com o próximo, levando elementos para que o próximo também pudesse batalhar consigo mesmo. É esse o segredo da mensagem do Cristo. Além disso, desde que nada possuíam, eles não podiam tentar a cupidez dos que os recebiam. Então, eles não tinham que impor àqueles que o recebiam o seu comportamento, a urgência daquela hora. Era uma questão de aceitação ou não, a partir do momento que cada um utilizasse bem o seu livre-arbítrio. Um meio pelo qual distinguiriam os caridosos dos egoístas. E por isso Jesus lhes disse: informai-vos de quem é digno a vos receber. Ou seja, de quem é suficientemente humano para abrigar o viajor que nada pode pagar, porquanto esses são dignos de ouvir as vossas palavras, e é pela sua caridade que os reconhecereis. Então, eles procuravam pessoas que tinham bom coração, pessoas que aceitavam bem a palavra, pessoas que acolhiam aqueles viajantes, ouviam o que eles tinham a dizer, caridosamente lhes protegiam. Estes estavam recebendo benefícios pela sua mansidão. Esses que acolhiam, que recebiam, eles estavam recebendo benefícios do alto. O alto enviava seus anjos para lhe dar respostas, abençoar sua casa, que a paz esteja convosco. Era assim, foi assim que Jesus ensinou os apóstolos como a se referir, a falar, a saudar as pessoas no momento que encontrasse aquelas pessoas. Então, o Altíssimo estava enviando recursos para aquelas pessoas que, por sua vez, acolhiam os apóstolos. Todos estavam aprendendo um pouco. Todos estavam recebendo e aprendendo. E ensinando, porque os apóstolos estavam ali ministrando a palavra, portanto, ensinando àqueles que precisavam de auxílio, de ajuda, de proteção, pela orientação do Cristo. E
também, aqui o Evangelho nos fala que o reino dos céus, ele não ele diz assim, quanto aos que nem sequer os quisessem receber, nem ouvir, recomendou ele aos apóstolos que os amaldiçoassem de forma alguma. Ou recomendou que se impusesse a eles e usassem da violência, nós já falamos, para os constranger a se converterem. E os espíritos respondem dizendo não, mas que se retirassem pura e simplesmente à procura de gente de boa vontade. Vejam bem a extensão deste evangelho. Os evangelistas, os apóstolos de Cristo, eles não foram enviados às casas daqueles que não conheciam e não queriam aceitar o evangelho. Eles foram enviados à casa daqueles que tivessem boa vontade de acolher bem. O que Jesus está dizendo com isso? Em primeiro lugar, que a questão do aprendizado parte de um despertamento. E é esse despertamento que vai fazer com que as pessoas se abram para aquilo que vem do alto. Aquilo que lhe é superior, que está acima dele, que vem do Criador, que é o próprio Criador. Em segundo lugar, o livre-arbítrio nos ajuda a realizar a partir da nossa vontade. Precisamos querer. Não podemos impor. A doutrina espírita nos deixa bem claro que nós não podemos, de forma alguma, impor nenhum tipo de religião. Nós não podemos ficar felizes porque convencemos o outro a pensar como nós pensamos, a nível de religião, de teologia, de doutrina, de forma alguma. O Espiritismo nos ensina, o Espiritismo é cristão e nos ensina a respeitar o outro. Então, nós precisamos nos desapegar de tudo aquilo que nos domina, que nos transforma em poderosos, que nos faz almejar o poder, a violência, o mando, a coercitividade. Nós precisamos respeitar o nosso próximo, mesmo que ele não esteja pensando como nós pensamos. Então, o Evangelho também aqui nos diz: lembrai-vos das palavras de Cristo. Antigamente, o céu era tomado por violência, mas hoje o será pela caridade e a doçura. Então, vejam o efeito, a importância da caridade, a importância de se entender a caridade. A caridade é santa. Ela domina a criatura, porque caridade significa amor. Na questão 783, os espíritos nos falam: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre. Kardec pergunta aos espíritos: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? E os espíritos respondem: ao progresso regular e lento, que resulta das forças das coisas, mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma.
Então, vejam, nós estamos submetidos às leis divinas, às leis do progresso, do trabalho, às leis morais, da liberdade, e, enfim, de tudo aquilo que pode nos educar. Nós já trazemos em nós, em nossa, vamos dizer assim, em nosso íntimo, em nossa consciência, de acordo com a questão 621 do Livro dos Espíritos, as leis de Deus estão gravadas em nossa consciência. Então, é nesse sentido que nós vamos progredir, nós precisamos progredir. É um processo contínuo. O nosso desenvolvimento espiritual não fica estagnado de forma alguma. Não pode ficar estagnado. Nós precisamos fazer com que ele avance, porque também nós não vamos receber esse desenvolvimento espiritual sem nos movimentarmos. É um processo dialético constante. Precisamos nos movimentar. Eliminar a rebeldia, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ignorância, a falta de respeito, a falta de compreensão, desenvolvermos a benevolência, desenvolvermos a paciência e absorvermos, e tudo que absorvermos, precisamos colocar em prática para que estejamos cada vez mais amadurecidos, que tenhamos condições de amadurecer sempre, intensamente, porque as leis do universo se movimentam constantemente. Não existe nada parado no universo. E quando a nossa mente quando paramos de avançar, o que os espíritos falaram aqui? Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico e moral que o transforma. De tempos em tempos. Algo mais forte que possa movimentar este homem, este ser que está no processo de humanização. Só depende de nós. Recursos para isso nós temos, mas depende único e exclusivamente da nossa boa vontade, do nosso esforço. Avanço espiritual, crescimento espiritual, não combina com preguiça. O preguiçoso não avança. Aí ele vai sofrer muito para que ele possa se despertar através da dor. O sofrimento, como nós já falamos em outros momentos aí, é considerado pelos espíritos uma força impulsionadora, importantíssima para o desenvolvimento da humanidade. Porque chama atenção, porque mexe com o indivíduo, chama a atenção dele, movimenta ele de toda forma. O sofrimento nos faz perceber coisas que, quando estamos habitando uma zona de conforto em que gostamos de estar, não porque ela seja a melhor coisa do mundo. A zona de conforto é aquilo que sua cabeça dura, a sua rebeldia, não aceita mudar. Aí você se mantém naquela posição. E aí as coisas vão acontecendo. E somente o sofrimento
pode lhe impulsionar a partir desse momento. Bom, nós temos aqui na questão 785, que diz assim, Kardec pergunta, qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem categoricamente, são o orgulho e o egoísmo. Precisamos vencer o orgulho e o egoísmo para progredirmos sempre, avançarmos. E como é que nós podemos fazer isso? Refletindo nas nossas atitudes, pensando no que poderíamos ser melhor, conversando muito com o Altíssimo sobre nossas dificuldades, sobre nossos defeitos, lutando todo dia para aprimorarmos as nossas atitudes, nosso comportamento. É um movimento constante neste sentido. Nós temos aqui uma mensagem dos irmãos Rosa, uma pequena mensagem, que diz assim, vou ler para vocês aqui. Lembrando, meus irmãos, teorias sem fundamento, conforme ilusões que surgem da imaginação humana, motivadas pela ânsia de poder, pelo desejo de domínio e de controle sobre as pessoas, controle das massas. Algo muito comum em algumas almas, que se sentem especiais, que estão no controle de tudo. Tais teorias são nada mais que veículos de aprisionamento eterno para essas mesmas almas. Daphne, irmãos Vozes. O desapego é fundamental. Nós precisamos desapegar até das pessoas. Vejam a sutileza dos textos do Evangelho. Nós precisamos nos desapegar de tudo aquilo que precisamos nos desapegar de tudo aquilo que nos prende a este planeta, que nos prende aos bens terrenos, que nos promove ilusões, a ilusão do poder, como a mensagem aqui nos fala, tudo aquilo que nos prende, que não nos liberta, que não nos deixa feliz, que não nos ajuda a avançar. Nós precisamos nos desprender. E para isso, precisamos refletir sempre. Como podemos fazer? É um exercício diário, todos os dias. E nunca esse exercício pode ser feito sem o auxílio, o concurso da prece. Verdadeira e sincera ao Criador. Um amor fervoroso, uma fé fervorosa ao Criador. Assim, conseguiremos todas as respostas e conseguiremos avançar com positividade. Meus irmãos, muita paz a todos. Que Jesus abençoe a todos nesta noite. Que as forças divinas estejam sempre protegendo a todos. Para que possamos vencer as dificuldades que se apresentam no mundo em que vivemos, neste momento atual, de tantas dores. Vamos vencer em oração, através
de uma fé fervorosa, racional, né? Uma fé capaz de raciocinar, de refletir, de pensar. Só assim a gente pode se multiplicar, se ajudar. Boa noite, que Deus os abençoe. E obrigada pela atenção de todos vocês.